Segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 6 e o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Glória a Deus. Eu tenho pouco tempo para trazer uma palavra, mas nesse pouco tempo que me foi dado, eu quero que você dobre a sua atenção, porque o Senhor não precisa de muito tempo para falar. Uma só palavra dele pode mudar a nossa vida, a nossa história para sempre. Uma só palavra do nosso Deus pode transformar vidas, pode trazer existência aquilo que não existe. A Bíblia diz em Gênesis que uma palavra dele trouxe à existência aquilo que não existia. E se nessa noite o Senhor liberar uma palavra sobre a tua vida, você nunca mais será o mesmo. Entrando no texto onde nós lemos, há quase 3.000 anos atrás, foi escrito esse livro de 2 Reis. Existem textos na Bíblia que quando você vai ler, algumas pessoas quando vão ler a Bíblia, existem alguns livros na Bíblia que eles não gostam muito de ler. Até porque se perde e não entende muito bem. E 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, são alguns desses livros, onde traz muita história, e muita história perto uma da outra, de reis, e outro rei que lutou com aquele rei, e vem trazendo um monte de nome estranho, e esse rei lutou por aquele trono, e aquele rei levantou contra o outro rei. E quando nós lemos esses livros de reis, parece que não entendemos muito bem. Haja visto algumas histórias específicas dentro do texto, mas quando nós olhamos a profundidade daquilo que está, nós percebemos a grandeza de Deus em todos esses textos. E quando eu olho para isso, eu vejo no livro de Reis e de Crônicas que Deus sempre estava no meio de batalha e de guerra, ao ponto dele ser chamado por Israel como o Senhor dos exércitos. Dá para entender um Deus que está em todo tipo de guerra nesse tempo. E aí eu percebo, e eu preguei esses dias atrás, que o Senhor não veio trazer paz, mas veio trazer guerra. Algumas pessoas vão dizer: pastor, mas o Senhor não é um Deus de paz? Sim, mas Ele veio trazer guerra no nosso interior. Guerra dentro de nós, entre o certo e o errado. E por isso essa guerra, ela é constante em nosso meio. Porque existe um trono a ser governado, alguém precisa sentar nesse trono. E na nossa vida não é diferente, existe um trono. E esse trono é uma batalha constante em quem senta nesse trono, quem governa sobre nós. Porque se nós permitirmos que Deus governe sobre a nossa vida, tudo flui. Mas o problema é que nós deixamos Deus governar por um tempo. Mas quando aparece alguma coisa proveitosa e agradável aos nossos olhos,
Nós queremos logo tirar Deus desse trono e colocar as nossas vontades. E essa guerra sempre ela existe em nosso meio. Ela sempre existe em nosso coração. E talvez você me pergunta, pastor, como fazemos para vencer essa guerra? Existe como vencer essa guerra. Porque essa guerra no meu e no seu interior é quando você sabe que o caminho que você deve andar, mas por mais que você saiba o caminho que deve andar, você não consegue andar por ele. Por mais que você sabe que você precisa obedecer ao Senhor e à palavra de Deus, você arruma um pretexto para que você não cumpra a palavra de Deus. E essa guerra ela sempre existe. Se você for ver no livro de Jó, Deus ele faz uma prova com Satanás, ou Satanás faz uma prova com Deus sobre Jó. E ele diz assim: Jó, ele te serve porque você deu tudo, mas tira a riqueza dele e você vai ver que ele não vai te servir. E Deus permite que seja tirado de Jó a sua riqueza. Porém, Satanás chega em Deus e diz para ele: agora ele não vai te negar. E Deus diz: ele não vai me negar. Então aquilo que você via no desenho lá do Pica-Pau, do Tom e Jerry, que aparecia um demôniozinho de um lado e um anjinho do outro, aquilo é uma batalha espiritual que na realidade, no mundo espiritual, ela existe. Existe como, pastor? Quando Satanás ele vem e te oferece algo, mas Deus te oferece algo também. E aí quem senta nesse trono para governar sobre a tua vida vai determinar o caminho que você vai seguir. E eu posso te afirmar para você que para seguir o caminho de Cristo é preciso ter fé. E a fé, ela é diferente de coragem. Fé é diferente de coragem. Tem gente que fala: eu tenho coragem, mas ela não tem fé. Pastor, qual é a diferença da fé e da coragem? Eu vou lhe dizer. A coragem é quando alguém diz para você, igual foi dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai lá para a cidade de Guaxupé. Ele diz: eu tenho coragem para ir. Agora a fé é quando Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar aonde eu não vou dizer qual é, mas ainda assim ele continua crendo. A fé ela está ligada àquilo que nós não conseguimos enxergar, mas ainda assim obedecemos. E quando nós olhamos para o trono de Deus e para aquilo que governa sobre nós não conseguimos trazer algo palpável, mas nós conseguimos trazer algo chamado fé. E a fé vai determinar quem governa sobre a tua vida e as tuas atitudes. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos pessoas desesperadas. Por quê? Porque ela não sabe lidar com esse tipo de situação. É por isso que Caim matou Abel. Por quê? Porque são duas partes que não dá para viver junto. E dentro do seu coração, da sua vida, nas suas atitudes, é a mesma coisa. Não dá para você viver com duas partes juntas dentro de você. Não dá para você atrair o reino de Deus e também o reino de Satanás. Não dá para você atrair as coisas de Deus e atrair para a sua vida as coisas do diabo. Não dá para você atrair as coisas espirituais e ao mesmo tempo atrair as coisas mundanas. Não dá para você atrair a santidade de Deus e ao mesmo tempo atrair o pecado. Não dá para você atrair palavras de bênção para a tua vida e ao mesmo tempo de maldição. Há uma guerra e essa guerra está travada, você crendo ou não, você acreditando nela ou não. Deus ele olha para você num tempo desse e diz assim: ele é meu filho, foi gerado em mim antes da fundação do mundo, eu aposto tudo que ele não me nega. Eu aposto tudo que ele entrega a sua vida. Mas aí alguma coisa diz no seu coração e no seu ouvido, no seu intelecto, dizendo assim: tem nada a ver isso que ele está falando. O que ele está falando não determina a minha vida. Mas aí Deus vem e diz assim: ele vai se posicionar. E o diabo diz assim:
Não, ele não vai se posicionar, porque isso é muito pouco para convencê-lo. Como que se Deus precisasse convencer nós de alguma coisa? Como que se Deus precisasse te convencer de alguma coisa? Mas a nossa mente, ela é tão presa, e o nosso espírito luta tanto por esse trono que é dentro de você, que nós nos perdemos. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer que eu pare, diga amém. Nós vamos tomar um pouquinho. E quando eu percebo nesse texto, eu percebo que as coisas espirituais da nossa vida determinam aquilo que nós vamos enxergar e como nós vamos enxergar. Por quê, pastor? Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma luta por poder e por trono. E o rei da Síria diz: nós vamos destruir Israel. Não porque Israel é uma terra tão boa. Até os dias de hoje, Israel é um dos menores países. Existem 12 grandes países em volta de Israel, e eles lutam até os dias de hoje para destruir Israel. Sendo que Israel é uma terra árida, onde se planta, mas não se colhe, a não ser que Deus abençoe. É uma terra, não é uma terra frutífera, a não ser que Deus dê graça e sabedoria para aquele que coloque a mão. Mas ainda assim, todo o país em volta de Israel tenta destruir Israel. Isso não é agora, isso sempre foi assim. Se você for olhar para a história, você vai ver que sempre perseguiram o povo de Israel. Por quê, pastor? Porque Israel tem algo estabelecido, um trono. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. Aquele que você colocar como prioridade na sua vida é aquele que governa sobre a tua vida. Aquele que você coloca como prioridade na sua vida é aquilo que governa sobre o teu coração. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, que o problema não é o amor ao dinheiro, mas o amor excessivo ao dinheiro leva o homem à perdição. Porque aonde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Existem muitas pessoas esses dias preocupadas com o que está acontecendo da pandemia, mas na realidade esqueceram que tudo que sara a terra vem do céu. Esqueceram que tudo que governa sobre a terra começou no céu. E isso é o problema de pessoas estarem frustradas. Por quê? Porque o que tem governado sobre o coração, sobre as vontades, sobre os desejos, é aquilo que ela aprendeu na televisão e aquilo que o jornal diz. Porque ela nunca teve coragem de pegar a palavra e ser guiado por ela. Ela nunca teve fé para isso. E ela vê na TV. E o que eles determinam na TV é aquilo que as pessoas creem. E por isso estão decepcionadas, estão frustradas, estão deprimidas, estão vivendo o síndrome do pânico, desespero, aonde toda semana meu telefone toca para eu ir orar por alguém que está em depressão, ou síndrome do pânico, ou desesperada por algo. Sabe por quê? Porque não entendeu quem governa sobre ela. Sabe, ninguém pode fazer nada por você se você coloca um trono sobre a sua vida e permita que as coisas carnais governem sobre você. Mas o dia que você tiver fé e coragem de se posicionar, eu já vou entrar no texto onde nós lemos, e você se posicionar, você vai entender que o governo de Deus sobre a tua vida traz uma segurança, uma estabilidade espiritual, ao qual não importa o que aconteça, você sempre continua crendo e com a mesma força. É por isso que passado 40 anos de alguém no deserto, 40 anos alguém caminhou no deserto passando necessidade de muitas coisas, sendo provido por Deus, mas com o mínimo possível. Depois de 40 anos no deserto, Caleb levanta e diz assim: eu ainda tenho a mesma força do que tinha 40 anos atrás. Eu ainda creio como há 40 anos atrás. É porque a fé dele estava sendo
governada por Cristo. E é quando nós somos governados por Cristo, a Bíblia diz que os nossos pés estão firmados sobre uma rocha, ao qual não é abalado em tempo algum. Dobre sua atenção que eu vou dizer aqui. Quando você coloca sobre a sua vida as suas vontades, você é responsável pela consequência. Mas quando você coloca nas mãos do Senhor, é hora de você clamar ao Senhor, porque Ele vai resolver o problema. Porque muitas pessoas vivem frustradas, porque aprenderam a buscar a Deus só para Deus resolver problemas. Não aprenderam a falar para o Senhor: governa sobre mim, governa sobre a minha atitude, sobre as minhas vontades. Não, eles não aprenderam. Eles aprenderam a dizer: Deus, cura a minha enfermidade. Eles aprenderam a dizer: Deus, me dá uma chave do carro. Deus, eu quero a minha casa própria. Deus, abre a porta de emprego. Abençoa o meu comércio, o meu negócio. Eles não aprenderam a dizer: Deus, governa sobre mim. E por isso a sua visão nunca vai ser aberta. Por isso pessoas têm sido travadas na mente. E se a tua mente vai mal, todo o resto vai mal. Entende o que eu quero dizer? Quando você coloca o Senhor para governar sobre a tua mente, Ele te liberta. E é por isso que na Bíblia nós vemos pessoas que estão aprisionadas numa cadeia, mas ainda assim a sua mente sendo livre, ela consegue sonhar com o céu e alcançar o sobrenatural. Mas nós conhecemos também na Bíblia pessoas que têm a sua mente cativa, e ainda que Deus o liberte e quebra as correntes, ele continua cativo. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas, quando Pedro e João, na porta do templo, chamado Formosa, às 3 horas da tarde, subindo para o templo, encontra um paralítico. E esse paralítico, olhando para eles, pedindo uma esmola, ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. E imediatamente ele poderia ter levantado, porque as suas pernas foi restaurada, diz a Bíblia. Porém, ele não se colocou de pé. E a Bíblia diz que Pedro, então, estendendo a mão, o pegou pelos braços e colocou de pé. Porque a sua condição física havia sido restituída, mas a sua mente ainda era de paralítico. É por isso que o Senhor entende que se você tem a mente livre, você pode ir a lugar onde ninguém nunca foi. Você chega a lugares aonde você nunca chegaria de outra forma. É por isso que você tem que entender: quem governa sobre a tua vida determina o lugar aonde você vai chegar. É por isso que o mundo espiritual é muito maior e muito mais amplo do que aquilo que você aprendeu pelos televangelistas, pelos cultos da televisão. É por isso que quando nós olhamos para a Bíblia, nós falamos: meu Deus, faz 5, faz 10, faz 20, 30, faz 50 anos que eu sirvo a Jesus. E os meus bisavós serviram, os meus avós também, os meus pais também, e agora eu continuo do mesmo jeito, e nunca houve mudança. Por quê, pastor? Porque para haver mudança, não é você vir pegar a ceia. Porque haver mudança, preste atenção nisso, não é o pastor ir orar para você. O pastor faz uma oração forte, como que se houvesse fraca. Pastor, ora para mim aqui, acende uma fogueira para mim, faz alguma coisa para mim. Não, deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Quer ser livre? Tem uma forma de ser livre e não é com oração. Como que é então, pastor? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Quer ser livre? Conhece o Deus que você serve.
Deixa o teu coração como um trono para Ele governar sobre as tuas vontades, sobre os teus desejos. Deixa Ele reinar sobre a tua vida, que você vai ver que Ele vai mudar e te transformar para sempre. Você nunca mais será o mesmo. Mas como eu tenho alguns minutos ainda, eu vou entrar no texto onde nós lemos. Eles levantam contra o rei da Síria. O rei da Síria levanta contra Israel. E eles dizem assim: olha, o rei de Israel passa por esse caminho todo dia. Então vamos armar uma tocaia, uma emboscada, alguma forma para poder matar ele e tomar o trono de Israel e colocar outro governo sobre Israel, que não é o governo do Senhor. Mas como o Senhor estabeleceu o seu trono, Ele também levanta os seus profetas, os seus sacerdotes, os homens de Deus. E a Bíblia diz que o homem de Deus, ele vai chamar o rei e dizer assim: rei, o Senhor me deu a visão. O rei da Síria montou uma emboscada para ti, não passa por lá. E aqui eu quero ministrar novamente ao teu coração, meu. Sempre, não importa se você é rei, e aqui eu estou dizendo posição social, não importa se você tem uma posição alta, não importa se você tem dinheiro no banco, não importa se você tem amigos importantes, não importa a situação da sua vida, se você não for guiado por um homem de Deus, você sempre vai se dar mal. Queira você ou não, acredite você ou não. Antes desse rei havia o rei Acabe. E eles mataram Acabe. Por quê? Porque Acabe também tinha um profeta, e o profeta Elias. Porém, o rei Acabe não deu ouvido a Elias e serviu Baal. Mas agora a diferença é que há o profeta, e o rei ouve a voz do profeta. E por mais que eles tentam pegá-lo, eles não conseguem. Aqui eu quero ministrar a tua vida, meu irmão. Quem tem um profeta na sua vida, ouça a voz do profeta, que você sempre vai se dar bem. Pastor, eu não acredito, é tudo homem, é tudo igual. Então continua vivendo a vida que você vive. Continua do mesmo jeito. Agora, aquele que ouve a voz do Senhor e obedece, meu irmão, esse tem o que colher. A Bíblia diz que inúmeras vezes ele monta a tocaia, ele monta o lugar para pegar. Agora nós vamos pegar o rei de Israel, porém, todas elas o Senhor mostra para o profeta, e o rei ouve a voz do profeta. Sempre o diabo ele vai tentar, por muitas vezes, armar uma cilada, e sempre a cilada parece ser boa, parece que não tem nada, porque isso é uma emboscada. Porém, se você é guiado pelo Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você nunca vai cair no laço do passarinheiro, nem em peste perniciosa, nem você, nem a sua casa, nem seus filhos e ninguém da tua parentela. Então eles decidem fazer algo, vou abreviar por causa do tempo. Eles decidem fazer algo, já sei o que vamos fazer. Vamos pegar então o profeta, porque o rei tem um grande exército e alguém está informando ele. Mas se a gente pegar esse profeta, ninguém mais vai avisar o rei. Então um dia está Eliseu e o seu moço Geazim dentro da sua tenda, em cima da montanha, dormindo tranquilo. Quando o rei chama o rei da Síria e acampa ao redor de toda a montanha, cerca eles, não tem para onde fugir, é muita gente. E então um barulho de cavalo, de soldado e de espada. Geazim acorda desesperado, abre a tenda, olha para fora e vê um grande exército. Ele volta para dentro, acorda o profeta que está dormindo. Deixa eu dizer uma coisa, aqui eu quero ministrar outra palavra para a tua vida. Escuta, aquele que tem a sua vida no altar do Senhor, não importa o que está te rodeando para te matar, ele dorme em paz, porque ele sabe e confia o Deus que ele serve.
Porque a Bíblia diz assim como promessa, Salmo capítulo 4, que o justo em paz deitará, dormirá e terá um sono reparador. Ele chama o profeta e diz assim: profeta, o rei da Síria nos cercou, vai nos matar. Ele dá aquela bela espreguiçada e diz para ele assim: fica tranquilo, abre a tenda de novo e olha lá fora. Ele disse: não, eu já vi, tem muito soldado. Abre a tenda e olha para fora de novo. Ele disse: não, eu já olhei. E aqui está um problema muito grande. Geazi, sabe o que acontece? Andava com o profeta, era o moço do profeta. O profeta tinha intimidade com Deus. O profeta fez machado flutuar. O profeta fez o rio Jordão abrir. O profeta Eliseu. O profeta Eliseu viu o profeta Elias subir num redemoinho ao céu. Foi separado por uma carruagem de fogo. Ele tinha experiência com Deus, mas Geazi não. Geazi andava com o homem de Deus, mas nunca foi homem de Deus. E aqui eu quero falar algo para você em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. O fato de você estar na igreja e andar com quem frequenta, ou andar com pessoas de Deus, não te faz um homem ou uma mulher de Deus. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você ouvir a voz, ouvir a palavra hoje, o fato de você andar do lado do pastor ou andar do lado do seu líder, não te faz um homem de Deus, nem uma mulher de Deus. O que te faz ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus é a obediência à palavra de Deus. E a obediência só vem por fé. Geazi então sai do lado de fora e o profeta Eliseu diz assim para Deus: abra os olhos espirituais dele. Então ele enxerga um grande exército do Senhor, maior do que o exército da Síria. E ele faz algo surpreendente, dizendo: agora vamos embora, deu a hora de ir. E ele diz assim: o exército da Síria, Deus, cega todos eles. Porque eu estou encurtando aqui a mensagem para que você possa entender. Quando você obedece o Senhor, ouve a voz do Senhor e Ele governa sobre a tua vida, aqueles que levantam contra ti, o Senhor fará cegar. O Senhor vai cegar eles, para que eles não toquem em ti. E quando eu digo isso, eu não digo luta contra a carne ou sangue, ou contra a pessoa que está do seu lado, não é isso. Eu digo no mundo espiritual. Porque o exército do Senhor que está do nosso lado é muito maior do que aqueles que levantam contra nós. Por isso essa noite eu quero profetizar sobre a tua vida aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. Eu quero profetizar em nome de Jesus que se você crer e obedecer a palavra de Deus, e o Senhor governar sobre a tua vida, você vai viver o sobrenatural de Deus e alcançar aquilo que nunca você sonhou em alcançar. Livramentos gigantes o Senhor vai trazer sobre a tua vida. Coisa sobrenatural acontecerá na tua família. Eu profetizo em nome de Jesus, se você entregar a tua vida a Ele e permitir que Ele governe sobre ti, a tua vida jamais será a mesma. Coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. No versículo 15 desse mesmo texto vai dizer assim: então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Aqui eu quero falar algo para você. Aquele que é servo de Deus, ele sabe lidar com pressão sem reclamar. Aquele que entende as coisas de Deus, ele entende como lidar com pressão e não reclamar, confiar no Senhor. Principalmente líder, aqui eu vou dizer alguma coisa para alguns líderes. Líderes têm que entender uma coisa: aprender a lidar com pressão, porque toda vez que somos chamados, também somos chamados a um cargo, também uma pressão vem sobre nós. Servo de Deus tem que entender e olhar para algo que parece ser impossível e acreditar no Deus da impossibilidade.
Precisamos aprender a colocar as coisas em prática que aprendemos acerca de Deus, porque Deus não é algo que você lê como ficção, não, Deus é algo real. E é por isso que muitos líderes, eles abandonam sua fé, tiram sua vida. Alguns se desesperam, porque não entendem que quando somos chamados pelo Senhor, precisamos aprender a lidar com pressão, com não.